Olá, eu sou a Lea Lobo, diretora de conteúdo da Infra FM. Hoje o Infra FM Talks tem o apoio da Inene Terceirização, que atua há mais de 10 anos utilizando práticas e processos reconhecidos internacionalmente para oferecer o melhor custo-benefício na terceirização de serviços. A Inene é uma das empresas pioneiras na criação de protocolos de prevenção à Covid, para o controle de surtos internos e mais segurança dos clientes. Obrigada, Inene Terceirização, pelo apoio ao Infra FM Talks de hoje. Bem-vindos a mais um Infra FM Talks. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um profissional pelo qual eu tenho grande admiração. Eu estou falando do Fernando Vaz Benites. O Fernando, ele é Property Facilities Manager na Vale. Fernando, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui. Não, o prazer é meu, né? O prazer é meu te rever ainda que dessa maneira, né? Que agora é o nosso novo normal, né? Sim. Mas é bom estar contigo aqui, conversando contigo mais uma vez. Muito bem. Para a gente iniciar, até para que a nossa audiência te conheça um pouquinho, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as suas atribuições como Property Facilities aí na Vale. Tá bom. Atualmente, né, eu estou trabalhando aqui no Complexo de Tubarão. Né, o Complexo Tubarão é um complexo industrial, né, que há aqui 8 indústrias de pelotização, né, a Vale é uma mineradora, né, então o produto principal da Vale é o minério de ferro, né, então o minério ele é extraído das minas em Minas Gerais, né, aqui no sistema sul-sudeste, né, que a gente chama, e é trazido por trens aqui para o complexo, né. Então, parte desse minério ele é transformado em pelotas nessas usinas, né, e embarcado aqui também. Então, nós temos aqui também uma região portuária, também para fazer o embarque deste minério, né, que a Vale vende, né, para os seus clientes no mundo todo, né. Então, o nosso papel aqui, como facilities, é realmente suportar toda essa operação da empresa, né. Então, a gente faz a gestão desde os transportes, né, então, os ônibus, né, que trazem os empregados da empresa, os restaurantes, né, aqui dentro do complexo, toda a parte de manutenção predial, manutenção de vias, né, o Complexo Tubarão é uma pequena cidade, né, para quem tiver curiosidade aí da sua audiência, entrar no Google, né, e vai ver lá realmente que quando compara até com a cidade de Vitória, é bem expressivo o tamanho do complexo, né, toda a parte de limpeza de prédios, né, então, enfim, é tudo aquilo que suporta, né, a parte de obras também está com a gente aqui, né, e além do Complexo Tubarão, também está debaixo aqui da nossa responsabilidade, toda essa parte de infraestrutura, de facilities ao longo da ferrovia, né, que vem lá de Minas Gerais, lá de BH, né, passando pelas minas e trazendo aqui o minério aqui para o complexo também. Então, todas as estações, os prédios da Vale administrativos ao longo da ferrovia, né, então é um bom desafio aqui para nós. Ah, muito bem. E assim, é interessante, né, Fernando, ter acompanhado você, a gente se conheceu, a gente já se conhece há algum tempo, né, estive visitando vocês no escritório novo da Vale do Rio, aí depois você já mudou para Belo Horizonte, para Minas, né, e agora você está em Vitória. E eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como que é essa trajetória de estar mudando de acordo com as demandas do negócio, as demandas da empresa e como você tem atuado. A Vale é uma empresa muito dinâmica, né, e as oportunidades também elas vão aparecendo, né, então, na verdade eu sou de São Paulo, né, que na verdade a gente se conheceu, eu ainda estava em São Paulo na Telefônica, né, na época do Pastrello, né, já tem um tempo, né, e aí de lá é que eu vim para Vale, né, eu comecei na verdade aqui em Vitória, né, e depois de alguns anos, uns 2 anos e meio, 3 anos aqui em Vitória, eu fui lá para o corporativo, da empresa, na sede, né, que é no Rio de Janeiro, né, então nos anos que eu fiquei lá, né, foi uma oportunidade muito interessante, porque a Vale também era uma empresa também em transformação, né, e a gente teve a oportunidade de mudar a sede por 2 vezes, né, então a gente fez duas sedes diferentes, né, em momentos diferentes da companhia, né, você ter a oportunidade de conhecer, né, e
Eu gosto muito disso, né? Ou seja, nós trabalhamos numa área, né, isso eu costumo muito falar para o time também, o ambiente construído, ele é uma das alavancas de transformação cultural, né? Todas as pessoas, elas que transitam naquele ambiente, o ambiente ele conversa com as pessoas, né? Então a gente passa uma mensagem para as pessoas através do ambiente construído, dos nossos escritórios, né, dos nossos restaurantes, dos nossos vestiários, também a gente faz gestão. Então, a maneira como a gente constrói, como a gente lida, como a gente dá manutenção, o cuidado que a gente tem, é a maneira como as pessoas também compreendem a empresa. Então, a gente teve essa oportunidade de trabalhar lá no Rio, né, em construir uma nova sede, com um novo ambiente de trabalho, né, muito mais moderno, né, e em seguida, né, infelizmente, a gente teve aquele advento de Brumadinho, né, e eu também era responsável também pelos escritórios em Belo Horizonte, então eu precisei, desculpa que está aparecendo as mensagens aqui, eu precisei ir para Belo Horizonte, né, por conta daquela situação realmente que foi lamentável, né, a gente até hoje, a gente não vai esquecer Brumadinho mesmo, a gente tem trazido isso para o nosso dia a dia mesmo, né? Então eu fui para lá, na verdade, e fui para Brumadinho na intenção de realmente de ajudar e acabei realmente ficando por lá, né? O trabalho de fato aumentou muito em Belo Horizonte, naquela região, na Grande BH. Brumadinho é próximo de Belo Horizonte, é Grande BH, né? E eu acabei mudando para lá, né? Mesmo estando na mesma cadeira, né, que era de facilities corporativo, a minha base se mudou para Belo Horizonte por conta da demanda que realmente aumentou muito lá, né? Porque eu acabei também trabalhando na estruturação de uma área de facilities, de infraestrutura para atendimento a Brumadinho, né? E também aos territórios que a gente chama de territórios desocupados, porque talvez vocês devam ter acompanhado pela mídia que outras barragens tiveram um nível de alerta que foi elevado, algumas desocupações de cidades, de algumas vilas, e algumas casas acabaram acontecendo. Então o nosso trabalho, né, saiu, vamos chamar assim, dos muros da empresa para atender essas pessoas, né? Sim. Então foi por conta disso, de fato, que eu precisei mudar para lá, né? E o trabalho ele acabou sendo na estruturação dessa nova equipe para atendimento, né, a Brumadinho e as cidades ali que estavam passando por essa situação das barragens, né? Muitas pessoas, né, como eu falei, precisaram sair de suas casas, então nós precisamos alugar outras casas, reformar muitas casas em Brumadinho e em outras cidades, né? Fizemos trabalhos também de infraestrutura dentro das próprias cidades, né? Então foi um trabalho muito importante que a gente fez. A gente teve toda a parte de compensação, né, que a Vale está fazendo junto à sociedade, junto às comunidades, de reformas de igreja, de construção de escola. Então tudo isso a gente acabou participando também. Seu time deve ter aumentado bastante, imagino, né? A gente precisou criar um time lá em BH, né, dedicado para Brumadinho e as cidades, né, impactadas, né, um time dedicado. Ele acabou assim crescendo, e ele cresceu a ponto de depois virar uma gerência, né, e aí eu acabei entregando isso para uma outra pessoa, né, depois que a gente estruturou. Mas eu fiquei trabalhando assim, acumulando, né, a minha função de facilista corporativo e Brumadinho, né, e as cidades ali impactadas por 9 meses, né. Eu fiquei, então, de janeiro, né, que foi a data lá da tragédia, 25 de janeiro, até setembro do ano passado eu estava envolvido, né. Então, posso dizer, Léa, que foi algo que me impactou muito pessoalmente, profissionalmente, né, mais pessoalmente até do que profissionalmente, né. Então, quem de fato trabalhou lá, esteve lá, assim, é uma coisa que a gente nunca vai esquecer mesmo, né? Então, quando a Vale diz que não vai esquecer Brumadinho, é porque realmente não dá para esquecer mesmo, sabe? Acho que não tem como esquecer, né? E assim, agora, se não me engano, em janeiro, né, Belo Horizonte sofreu chuvas bastante pesadas, né? E, se não me engano, isso impactou também o escritório de vocês em BH, não? Também. Nós tivemos, quer dizer,
nós tivemos em janeiro uma chuva lá decamilenar, né? Foi uma chuva assim realmente fora do comum, do que estava, do que era que realmente era até o previsto, né? E por conta disso, o nosso principal escritório lá, que fica na mina de Águas Claras, que é uma mina já fechada, e a gente tem um escritório lá dentro, ele foi fechado porque o acesso teve barreiras que acabaram, né, caindo, né? E então, de fato, foi mais uma emergência aí nesse tempo que eu estava lá, e a gente precisou de forma muito rápida providenciar ações, né, para tentar realocar essas pessoas. Então lá dentro trabalham 2.000 pessoas, então ali parece que foi até uma prévia já do que a gente está vivendo hoje, né, porque as pessoas já precisaram ir para home office, né, e outra parte a gente conseguiu realocar em outros escritórios, né, então também foi um momento bem delicado. Precisamos criar uma rota alternativa para acesso, né, havia de fato um risco ali, né, por conta das barreiras, né, mas, e por conta disso, né, a gente já vinha também trabalhando num novo escritório lá em Belo Horizonte, né, por conta também do crescimento, como você até comentou, né, houve um aumento de pessoas, não só da área de infraestrutura, de facilities, mas principalmente da área de projetos, pessoal de obras, equipe, né, dedicada à sociedade, às comunidades, né. Então nós alugamos alguns andares num prédio lá em Nova Lima, que também é próximo ali de BH, né, então a gente estava também já fazendo um escritório, né, essa obra na verdade continua, né, eu me mudei para cá, para Vitória, mas a obra lá continua, né. E você mudou para Vitória exatamente, se não me engano, no começo da pandemia, né? Foi, Leia. Coronavírus, ou seja, você anda fazendo só gerenciamento de contingências ao tempo inteiro. E como é que foi aí esse processo, né? Chegando em Vitória, né, mudando para Vitória, tendo também aí que assumir outras atividades, de repente tem que também incluir aí o seu coronavírus como um grande ponto que atrapalhou todas as cidades, as pessoas, as vidas, seja lá na profissão, no trabalho, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a minha vinda, né, para Vitória, teve uma oportunidade aqui, né, e eu acabei vindo para cá, chegando em março, justamente no momento em que estava realmente iniciando a crise aqui do coronavírus, né. Então, eu mal sentei na cadeira e, de fato, a gente já precisou ir trabalhar de home office, né, então quase que eu não sento na cadeira, né, mas o fato também é que hoje eu estou de home office, né, a gente tem revezado, né, eu com o meu time, porque a gente precisa estar lá, né, o nosso trabalho acontece lá, efetivamente, né? Então a Vale, ela é uma empresa de uma área estratégica para o Brasil, né, então ela não parou, a mineração no Brasil não parou, porque da mineração depende muito das indústrias, né? Sim. Então a Vale realmente não parou, ainda que a gente de imediato tenha dentro da Vale como um todo suspendido todas as obras e suspendido tudo aquilo que entendeu-se que não era essencial para continuar o negócio dela, né? Então obras de melhoria, né, vários serviços nós suspendemos, né, para reduzir também o contingente, reduzir drasticamente o contingente dentro das operações. Então essa foi a primeira medida, né, freio de arrumação, né, e aí, feito isso, a gente já implementou, já começou a realmente implementar várias ações, né, de controle e mitigação de risco, né, de contágio, naturalmente trabalhando muito próximo da área de saúde corporativa, da saúde aqui operacional, da área de emergência, área de riscos, né, então foi muito importante também essa parceria entre todas as áreas, não é um trabalho que só nós fazemos, né, então nós precisamos continuar trazendo os empregados para cá. Os administrativos foram para casa, em torno de 2.000, 2.300 pessoas, estou falando aqui da realidade de Vitória, né, isso aconteceu na Vale no Brasil todo, mas aqui de Vitória foram 2.300 pessoas que foram para casa, né, então nós continuamos ainda com um contingente de 6.000, 6.500 pessoas dentro de Tubarão, né, trabalhando na operação,
Então são pessoas que precisam vir, que precisam se alimentar, que vão usar os vestiários, os banheiros, né? Algumas ainda os escritórios por conta de centro de controle, né, atividades que precisam ser feitas dentro da operação, né, oficinas, etc., né. Então nós implementamos uma série de medidas, reduzimos naturalmente os números dos ônibus administrativos, mas aumentamos os números de ônibus operacionais, né, porque as pessoas, eu já não poderia ocupar o ônibus com 44, 48 pessoas, como antes era, né, mas sim com a metade, né, então a ocupação caiu para metade dos ônibus, né, nos restaurantes também a gente reduziu drasticamente, né, o número de assentos, né, possíveis de ser utilizado, viramos a alimentação para marmita, né, de um dia para o outro, realmente foi uma estratégia de guerra nessa virada, né, a gente serviu todo esse contingente que trabalha ainda dentro de Tubarão com marmita, né, então e nós precisamos trazer mais pessoas do time de alimentação para produzir marmita, que demanda muito mais tempo, né, de produção, né, vestiários também com controles rigorosos de acesso, controles de acesso em todos os vestiários, em todos os banheiros, né, o número máximo de pessoas, né, então tem uma série de protocolos, né, medição de temperatura, os motoristas dos ônibus, né, que faz a medição de temperatura antes das pessoas acessarem os ônibus, né, tem um checklist muito interessante que a gente preenche todos os dias, né, com uma série de perguntas. Você só consegue entrar na empresa ou acessar um ônibus se você apresentar o seu checklist verde, senão você também não consegue entrar. E a área de saúde também faz o monitoramento diário das pessoas que têm um checklist vermelho, né, para saber se é apenas uma gripe, um mal-estar, ou se pode ser de fato um sintoma do coronavírus, da Covid, né? Sim. Então, Léa, na verdade, assim, nós precisamos virar rapidamente, né, toda a nossa rotina, os nossos controles, os nossos indicadores para a crise, para o Covid. Sim. Né? E o nosso trabalho neste momento é tentar gerenciar a crise. Né? A crise não acabou, né? Ela continua. Né? Então nós estamos hoje, na verdade, gerenciando, trazendo para uma rotina de gerenciamento de crise, né? Que é esse momento que a gente está vivendo, né? Assim, é importante, né, acho que destacar que a gente já vem falando isso aqui, que na verdade a atividade de facilities, né, ela mostrou a sua importância, né, como essencial realmente nesse momento, dessa mudança, dessa gestão desse momento de pandemia, né. E agora eu queria ouvir de você, Fernando, como é que vocês estão pensando no novo normal, né, quando as coisas começarem a retomar, quais são os planos de vocês, eu sei que você pode compartilhar aqui com a nossa audiência. Na verdade tem muita coisa sendo estudada, né? Então, uma coisa que uma reunião que eu participei recentemente, uma frase que foi dita lá é que nós estamos vivenciando 5 anos em 5 semanas, né? de evoluções, né, na forma de trabalhar, né, na maneira como a gente vai tocar o nosso negócio a partir de agora, né? Sim. Então, por exemplo, uma curiosidade, eu me lembro que um dos meus trabalhos, né, vamos chamar assim, era convencer os líderes de que é possível se a gente trabalhar em home office, estabelecer um flex table, né, para que a maioria das pessoas não precisa ter uma mesa fixa mais, né. Então a gente vinha trabalhando isso, sabe, no convencimento da liderança, etc., né, e muitos até se mostrando muito resistentes, falando, não, meu time tem que ter uma mesa, meu time tem que ter um gaveteiro, ele tem que ter porque meu trabalho é sigiloso, eu não posso sentar em qualquer lugar, né, e aí de repente vem o vírus e mostra para todo mundo que, então, era possível trabalhar de home office, sim, né, então essa virada a gente está tentando aproveitar aqui na Vale, acho que o mundo todo está tentando aproveitar, a gente também está nessa, de tentar aproveitar da melhor maneira possível, né, fazer desse limão amargo aí uma limonada suíça, né, então a gente sim está pensando esse novo normal, principalmente, voltado para a segurança das pessoas. Sim. Né? Como a Vale é uma indústria, né, a área dentro
da indústria, a área operacional é uma área de risco, né? Por mais que os escritórios não estejam lá dentro do porto, dentro da usina de peletização ou da ferrovia, né, ali você tem trânsito de máquinas, trânsito de ônibus, trânsito de carretas, né? Então, principalmente, nosso trabalho conseguimos, né, tiramos as pessoas, que é possível tirar todas de dentro da área de risco, mais os crônicos, isso é importante ser dito, né? Então, sim, as pessoas que têm alguma suscetibilidade, etc., não estão trabalhando, estão fora, né, todas elas, próprios e terceiros, sem distinção alguma, e a Vale está pagando, né, todos os contratos que foram suspensos, até um adendo, já volto até na resposta, acho que esse é uma ação da qual eu muito me orgulho em dizer, que a Vale suspendeu uma série de contratos, né, mas continua pagando as pessoas, né, continua sim, mantendo os empregos, né, dos funcionários próprios e dos funcionários terceiros, indistintamente, né, ainda continua fazendo isso, né. Então, voltando aqui para a sua pergunta, nós tiramos aqui em Tubarão, por exemplo, 2.300 pessoas, né, e a verdade é a seguinte, elas não voltam, pelo sim, menos não como era, não volta, né. O que a gente está agora avaliado é como é que será, né? E a gente naturalmente está partindo para o conceito de anywhere office, não é o home office, né? E na verdade eu brinco que a gente não está em home office, a gente está em pandemic office, né? Porque o home office também não é isso que a gente está vivendo, né? Quer dizer, a gente tem que ajudar o filho que também está tendo aula online, né? Às vezes a pessoa que nos ajudava aqui na limpeza de casa não está vindo, a gente aqui está fazendo tudo, né? Minha esposa bota a gente aqui para limpar banheiro, e é assim mesmo, a gente está dividindo tudo, né? Então a gente está vendo uma realidade que na verdade não é o home office, né? Mas, fora essa brincadeira, a gente está trabalhando no anywhere office, né? Tá. O que é o anywhere office? Trabalhe de onde você quiser, é da sua casa, é de um café, né, é de uma outra cidade, se a tua função permite, faça isso, né? Então a gente está caminhando para isso, né? A gente está construindo tudo isso. Existem vários grupos dentro da Vale estudando, né, a parte de RH, de benefícios, ergonomia para as pessoas, né, até questão de internet, como é que vai ser, né? E também pensando no escritório, né, porque sim, em algum momento eu vou precisar reunir o meu time. Onde que eu vou reunir o meu time? Dentro da Vale? Possivelmente não, né? Possivelmente os escritórios que da Vale eu me refiro dentro da área operacional, né? Sim. Então, por exemplo, o escritório que você conheceu lá no Rio, a sede, está sendo repensado, né? Para uma área que tinha prioritariamente mesas de trabalho, para outros conceitos, como áreas de diálogo mais aberto, né, de design thinking, algumas salas de reunião, naturalmente, né, áreas mais descontraídas para você encontrar as pessoas. A ideia é para que, quando as pessoas precisarem ir para um escritório, elas precisem ir para fazer um encontro de times, receber um cliente, um fornecedor, né, mas não para ficar numa mesa. Ficar sim, na mesa, ela vai ficar em casa, vai ficar num café, em qualquer lugar, mas não dentro do escritório da Vale, né? Então, basicamente, o que a gente está avaliando é isso, tá? Que a gente está seguindo nesse caminho. Muito, e assim, e com essa experiência toda, você acha que teve mais perdas, mais ganhos? Como é que você pontuaria neste momento, quando a gente fala até da atividade de facilities mesmo, né? O que vocês ganharam, o que vocês perderam, né? Mas que independe de se foi uma perda ou não, isso na verdade trouxe aí um resultado positivo, não só para os colaboradores, né? Mas para a organização Vale como um todo. É um momento muito difícil que todos nós estamos passando, né? A gente, infelizmente, teve colegas que faleceram, né, por conta do Covid, né? Essa é a maior perda, sem dúvida, né, que a gente teve, né? Por mais que a gente, de fato, tenha como empresa tentado suportar ao máximo, né? E de fato, a empresa fez isso,
mas infelizmente alguns não resistiram, né? E ainda não acabou, né, a pandemia, né? Mas pelo menos que bom que os índices estão caindo. Né? Isso a gente acompanha semanalmente, pelo menos agora a gente tem reunião do comitê de crise 2 vezes por semana, né? No início era todos os dias, né? Então é sem dúvida essa a maior perda. Com relação a ganhos, sem dúvida é a gente repensar a forma de trabalhar, né? A gente está tendo uma oportunidade única, né? O vírus nos trouxe esse lado muito ruim que eu comentei, mas nos trouxe uma oportunidade muito grande da gente repensar muitas coisas, da gente quebrar paradigmas que estavam solidificados por décadas. Né? Dessa questão de, por exemplo, de ter que ter a minha mesa, o meu escritório e etc. Eu tenho que ir para o escritório, né? E a gente está criando métodos diferentes de trabalhar. Uma reunião dessa que a gente está fazendo agora, provavelmente eu ia até o seu escritório ou você vinha até mim. É assim que a gente fazia, assim que era costume fazer. Não quer dizer que a gente não vá fazer mais isso. Eu acho que a gente precisa voltar a fazer isso, eventualmente, né? Porque nós somos seres humanos, né? A gente precisa de socializar, encontrar as pessoas, né? Mas a verdade é que agora nós temos também essa outra maneira de fazer. Né? E é uma maneira mais produtiva, né, Fernando? Não tem dúvida, não tem dúvida. Mas assim, Léa, eu acho que todos nós estamos aprendendo também. Né? Sim. Então, aquela conversa de café que eu tinha com as pessoas e que você resolvia muitas coisas, você não tem mais. Então você tem que agendar uma reunião. Aí a agenda fica lotada. Né? Você não tem mais hora para nada. E como você está em casa, a tendência é continuar trabalhando 6, 7, 8 da noite, 9 da noite, porque você está no mesmo ambiente. Quando você sai da empresa, meio que você desliga, né? Sim. Hoje não, você continua. Né? Então a gente também está aprendendo, né, essa nova forma, né? Então, principalmente eu vejo que nós temos uma grande oportunidade de mudar a forma de trabalhar, de incluir mais as pessoas, né? Porque se a pessoa não tem que estar no escritório, eu posso contratar a pessoa de qualquer lugar. Sim. Né? E incluir de fato a inclusão na veia. Sabe? A gente tem uma grande oportunidade de alavancar o processo de inclusão, né? De trazer talentos diferentes, de formas de pensar diferentes, de histórias diferentes, né? Então é uma grande oportunidade nessa questão também. Muito bem. Fernando, toda essa história que você contou para a gente aí agora nesses últimos minutos, né, mostra uma grande resiliência, né, porque passar por todas essas mudanças, né, em Brumadinho, Belo Horizonte, Covid, a gente tem que estar num estado emocional muito organizado, né, para poder passar por tudo isso. E eu queria que você falasse aqui para a nossa audiência, compartilhasse quais foram os aprendizados, né, para você, Fernando, enquanto pessoa física. O que toda essa vivência que você teve aí, acho que talvez os 2, 3 últimos anos, fizeram que você visse talvez a vida ou talvez a atividade profissional de uma maneira diferente? Poxa, Léa, eu acho que o meu principal aprendizado do ano passado para esse é que a gente não precisa de muito para viver, sabe? É que a gente às vezes está correndo atrás do vento, sabe? Então Brumadinho me trouxe muito isso, né? Em contato com aquelas pessoas, né? E o vírus também me trouxe muito isso, né? Que na verdade a gente não precisa de muito para viver, né? A gente precisa de um teto, a gente precisa de alimento, a gente precisa de amor, né? O resto isso é a mais, né? Ou nem é tão necessária, sabe? Porque a questão da barragem, né, na de Brumadinho e o vírus tirou o básico das pessoas. Sim. Né? E as pessoas, né, que foram impactadas, né, por esses dois eventos, elas dariam de tudo para ter esse básico de volta, né, que são as suas casas, ou que é a sua família, ou é a sua condição financeira de trabalho, que muitas perderam seus empregos, seu sustento, né? Então, acho que o grande aprendizado é isso, talvez um resgate do ser humano, sabe, para aquilo que de fato importa, sabe? Acho que é isso.
Muito bem. Indo agora para o final aqui da nossa última pergunta, né? Eu queria que você compartilhasse também aí com a nossa audiência, que são profissionais também que atuam em facilities, né? Que estão passando também por todos esses momentos agora. O que você acredita que será do futuro para o profissional de facilities? Olha, eu vejo o profissional de facilities um profissional muito estratégico, sabe? Eu já tinha essa visão e ela só foi corroborada, né? Ou seja, tudo que está sendo feito neste momento de crise passa por nós, sabe? Sim. Tudo, né? Então, o profissional de facilities, eu acho que ele já há muito tempo ele não está mais naquela salinha no porão do prédio, né? Nós já saímos de lá já tem um tempo, né? Mas ainda a gente não sentava nas principais mesas em muitas empresas, né? Para contribuir nas decisões da empresa, né? E eu acho que isso começa a mudar, né? A área de facilities é uma área muito importante para a empresa. Como eu falei um pouco mais no início da nossa conversa, né? Nós somos os responsáveis, né, por criar um ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, ele é uma alavanca cultural, né? Então, o que a empresa quer ser passa pelo ambiente, né? E nós é que fazemos isso. A maneira como a gente trata os nossos fornecedores, os nossos terceiros, sabe? Nós fazemos gestão de muitas pessoas, de muitos terceiros. A minha área aqui, a gente está com 2.500 terceiros, né? Então a gente, antes de tudo, respeito com as pessoas, né? Então nós somos fomentadores de uma cultura. Acho que antes de tudo isso, né? Então nós somos sim estratégicos para a companhia e eu acho que a liderança sênior das empresas, acho que mais do que nunca está tendo essa visão também. Muito bem, Fernando. Olha, foi uma alegria imensa ter esse tempo de conversa com você, poder compartilhar, né, toda essa história que você acaba de contar para a gente. Acho que essa é uma história também de reflexão. A gente, na verdade, já vem fazendo várias reflexões, né? Mas eu acho que tudo que você fez de gestão aí nesse período aí, vamos falar aqui dos últimos 3 anos, se bem que você já está há muitos anos aí na Vale, né? Eu tenho absoluta certeza que foi de grande aprendizado e que isso também sirva, né? Toda essa experiência sirva para que a gente possa entender que a gente pode fazer diferente, sim, né? E que a atividade de facilities é uma área que pode ser a protagonista, né, que pode estar na frente, né, e também ajudar as organizações a olhar, né, o ambiente de uma forma totalmente diferente. Então, nós da Infra agradecemos muito a sua participação, foi bastante rica, muito obrigada. Não, o prazer foi meu, Léo, eu que te agradeço. Você sabe que também você tem o meu respeito, você é uma fomentadora da nossa área, né, é uma das principais figuras aí da área de facilities, de infraestrutura. Então, um prazer falar contigo e, por favor, conte sempre comigo, tá? Muito bem, obrigada, Fernando, fica com Deus. Amém.